visão vai ser ampliada ainda mais. Mas eu queria ler com vocês o primeiro texto dessa noite, que é 3 de João, capítulo 1, versículo 2, na versão revista e atualizada. A mídia pode colocar nessa versão, por favor, apenas esse versículo. 3 de João, capítulo 1, versículo 2, na versão revista e atualizada, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui nós vemos o apóstolo João falando a Gaio, e a instrução dele, o desejo dele é um desejo inspirado. Isso me mostra que o desejo de Deus está envolvido nisso. E ele diz: amado, acima de tudo, acima de todas as coisas, eu faço voto, ou eu desejo que você prospere, que você tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui João, ele deixa explícito que a prosperidade não é só dinheiro. Diga: a prosperidade não é só dinheiro. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta, é uma pergunta que às vezes a gente faz, não é para que resposta saia do meio da plateia ou do público, mas é para levar as pessoas a refletirem nisso. Quando se fala em prosperidade, alguns têm a facilidade em pensar em algo natural, como dinheiro, por exemplo. Falou em prosperidade, logo pensa em dinheiro. Outros falam em prosperidade e lembram de uma frustração que passou no passado, porque alguém, de uma forma equivocada, falou algo incompatível com a palavra, torcendo a palavra, para de alguma forma extorquir as pessoas. Isso acontece por aí. Aqui não, graças a Deus. Mas quando se fala em prosperidade, enquanto alguns pensam que prosperidade é só dinheiro, outros se fecham acerca desse assunto, porque sofreram, foram feridas no passado com o ensino equivocado. Mas nós não podemos rejeitar a verdade, simplesmente porque alguém torceu a verdade em benefício próprio. Agora, quando eu olho para esse texto, João, ele deixa explícito que prosperidade não é só dinheiro. Mas prosperidade é uma condição de saúde física, mental e espiritual que nos capacita a sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Perceba que ele fala de 3 áreas aqui. Eu desejo que você prospere. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é uma condição espiritual. Então ele está falando isso: eu desejo que você prospere e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma está falando do quê? De uma saúde mental, de pensamentos e emoções permeados pela presença de Deus, saudáveis. Então aqui está falando de uma condição física, mental e espiritual. Quando tudo isso estiver devidamente alinhado, pode ter certeza, nós seremos bem-sucedidos em tudo que empreendermos, porque haverá a sabedoria divina envolvida, haverá uma saúde mental que não vai nos deixar tomarmos decisões precipitadas, não vai deixar os impulsos tomarem a frente na hora de tomar decisões, porque existe uma saúde mental envolvida. Mas também fala de uma saúde física, porque ninguém pode ter uma vida próspera adoecido. Então é desejo de Deus que você ande em saúde. Eu ousaria dizer que o desejo de Deus nunca foi curar ninguém, foi que as pessoas andassem em saúde divina. A cura veio porque pessoas não estão andando em saúde divina. Agora entenda o que eu quero dizer para você. O desejo de Deus revelado nesse texto é que eu e você prosperemos em tudo, em saúde plena, com saúde mental, saúde emocional, mas também espiritualmente supridos, abastecidos, amadurecidos. Agora entenda, tudo isso só é possível com uma vida rendida ao senhorio de Cristo. Alguém que tem saúde espiritual, saúde mental e uma saúde física é alguém que está vivendo a proposta de Jesus, uma vida plena e abundante, uma vida extraordinária, uma vida acima da média. Jesus disse que Ele veio para nos dar essa vida. Qualquer coisa menos do que isso é medíocre demais. Entenda, nós não estamos aqui pregando um evangelho de contos de fadas. Se a Bíblia diz que é possível, é porque é possível. Já nos foi dado, não nos será dado. Você se apropria disso e vive pela fé. Vida abundante é o desejo de Deus para mim e para você. E uma vida abundante é isso que João falou a Gaio: eu desejo que você prospere, que você tenha saúde, assim como você tem saúde nas suas emoções, assim como é próspera a sua alma, assim como você tem a mente renovada pela palavra. E tudo isso só é possível através de uma vida rendida ao senhorio de Cristo. Agora, como é possível avaliar a nossa rendição ao senhorio de Cristo?
Todo pastor, ele tem esse olhar sobre a igreja. Ele consegue discernir, né, as pessoas que estão mais afogueadas, aquelas que estão no meio do processo, aquelas que estão como voyeur, apenas olhando o que está acontecendo. E normalmente você percebe, né, no movimento da igreja, quem está envolvido com o ambiente e quem está de corpo presente no culto. Mas o desejo de Deus é que eu e você estejamos envolvidos com tudo aquilo que está proposto para essa noite. Amém, queridos? Agora, deixe-me dizer algo para você. Como é que eu posso avaliar se a minha vida de fato está rendida ao senhorio de Cristo? Porque nós podemos render uma área e outra não. Nós podemos render áreas da nossa vida e outras nós estamos segurando porque aquilo ainda não foi tratado, ou porque aquilo ainda nós não deixamos que fosse tratado. E eu vou te dar uma forma bem simples de você avaliar qual é o nível da sua rendição ao senhorio de Cristo. Entenda, alguém que realmente se rendeu a Cristo, ele vai ter prazer em seguir os seus princípios. Alguém que se rendeu realmente a Cristo, ele vai ter prazer em ouvir e acatar os seus conselhos. Ele vai ter prazer em obedecer os seus mandamentos. Alguém que tem uma vida rendida a Cristo, ele rendeu o seu casamento, as suas finanças, ele rendeu a sua empresa, ele rendeu os seus sonhos, seus projetos. Tudo está rendido ao senhorio de Cristo. Se alguma dessas áreas não está rendida, é porque você não está totalmente rendido. Isso não é para te condenar, é para se autoavaliar e perceber que Deus quer você por inteiro. As áreas que você dá acesso ao Senhor, cura se manifesta, libertação, restauração. Agora, nós precisamos dar esses acessos ao Senhor. Agora, lá em Salmo capítulo 1, retrata a realidade daquele que de fato tem uma vida rendida ao senhorio de Cristo. E esse é o segundo texto que eu quero ler para você, que eu li pela manhã, e depois vamos seguir daqui para frente. Salmo capítulo 1, versículo 3, na versão NVT. Pode voltar para a versão NVT, por favor. Está falando dessa pessoa com uma vida consagrada, rendida ao Senhor, conectada com o Senhor. E diz: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Quem quer prosperar em tudo que faz aqui? Quem quer prosperar em tudo que faz? Tudo começa com uma vida rendida ao Senhor. Alguém que rendeu a sua vida será assim, como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Sabe, eu citei um exemplo hoje pela manhã, que no nosso contexto local talvez não é tão comum de entender, mas quem mora na região do Nordeste, isso fica mais fácil. Existem épocas lá onde tudo fica seco, mas árvores que estão plantadas junto às águas, elas permanecem verdes mesmo em meio a tempos de sequidão, porque ali está a sua provisão. Eu digo para você, se você estiver plantado junto aos ribeiros de águas do Espírito e da palavra, você nunca vai secar, nunca vai sofrer, você estará plantado ao lado da provisão. Então, se você de fato rendeu e entregou sua vida a Cristo, essa é a sua realidade. Vai dar fruto no tempo certo, não é antes e nem depois. O fruto que vem no tempo certo, ele vem com o sabor da estação, é saboroso. As folhas não vão cair antes do tempo, tampouco irão murchar. Agora, entenda, eu e você somos estes que entregaram a sua vida a Jesus. Então nós estamos equipados com as habilidades do Espírito, para que nós possamos prosperar em tudo que fizermos. E prosperar não está falando apenas de dinheiro. Prosperar significa ter êxito, ter sucesso, é você ter resultados efetivos naquilo que você faz. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que você não perca tempo errando o caminho. Sabe, às vezes prosperar é dizer não para algumas coisas. Algumas pessoas pensam que prosperar é simplesmente efetivar um negócio. Às vezes prosperar é não fazer o negócio. É um negócio que vai roubar as suas finanças, a sua alegria, a sua paz. E prosperar é não fazer ao invés de fazer. Agora, a sabedoria de Deus, saúde espiritual te dá sensibilidade para discernir entre o certo e o errado, para discernir o time de Deus, se aquele é um momento ou não é um momento. Às vezes a motivação é boa, a intenção é boa, o tempo é errado. E qualquer coisa feita no tempo errado vai ter problemas.
Agora, eu e você estamos equipados com as habilidades do Espírito. O Espírito que é santo, que habita em nós, que é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? Te aconselhar. Sabe, um conselho do Espírito acatado no seu coração pode te livrar de muitos males. Pode te fazer mais assertivo. E então você de fato irá prosperar. Como eu falei, prosperar não é apenas ter dinheiro, mas é ter, sabe, sucesso, ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na saúde e também nas finanças, até nas finanças. Sabe, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e uma família destruída. Isso não é prosperidade. Não adianta você ter todo o dinheiro que paga o melhor hospital, mas aquilo que você precisa não está disponível nem com o melhor médico e nem com o melhor medicamento. Existem coisas que só Deus pode te dar. Então isso é prosperidade, é você ser bem sucedido no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, na sua saúde e também nas suas finanças. Agora entenda, há uma capacitação divina que está pronta para entrar em operação na vida daqueles que compreendem a realidade de serem habitados pelo mesmo Espírito que foi responsável, sabe, pela criação do céu e da terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre o caos, e disse Deus, quando Deus falou, aquilo que Deus falou, se apegou ao Espírito que pairava sobre a face do caos, e transformou aquele lugar sem propósito, um caos, no próprio jardim. Sabe, esse Espírito aonde ele habita dentro de você, sabe que esse Espírito está esperando uma palavra sair da sua boca, para que situações sejam mudadas. Não espere mudanças sem que você fale aquilo que está escrito. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando você fala o que Deus fala, é Deus falando através da sua boca. Agora, entenda, o que eu e você precisamos entender de fato é que prosperar em tudo não significa não ter problemas. O texto que nós lemos diz, esse que está plantado junto a ribeiros de águas, esse que tem, sabe, está conectado com o Senhor, esse que entendeu que a sua vida está rendida ao Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto na estação certa, folhas não murcham e não caem, e tudo que faz prospera. Agora, prosperar em tudo não significa não ter problemas. Pastor, ora para que os meus problemas acabem. Vou orar para você morrer, cidadão romano. Ser crente não é você ter um atestado de imunidade de problema. Ser crente é você ter um atestado de que você pode superar qualquer problema, porque muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor dá livramento. Oh, aleluia. Sabe, nós temos a força e a sabedoria de Deus operando em nós, que nos capacita a lidar com os problemas. É tão interessante, queridos, que quando você vê um crente fervoroso, cheio do Espírito e cheio da palavra, ele encara os problemas com serenidade, porque ele já tem a resposta dentro. Mas o oposto também é verdade. Quantos crentes que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja estão na superfície? Vivem de Salmo 23, vivem de Romanos 8:37, tem meia dúzia de versículos e acha que aquilo vai resolver a sua vida. Não! Entenda, o nosso nível de superficialidade no Evangelho, na palavra, no entendimento, nas coisas espirituais, vai ser um problema quando a situação difícil se apresentar. Agora, quando você come Bíblia, se alimenta da palavra, você está se abastecendo de respostas antes dos problemas. É ação preventiva. Deus trabalha com prevenção. Amém, queridos? Então, quando nós recebemos a Deus, recebemos do seu próprio Espírito, nós recebemos da sua força, da sua sabedoria. E sabedoria você não adquire na faculdade. Eu não sou contra você fazer faculdade, está tudo bem, deve. Porque os crentes precisam ocupar posições de influência nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Agora, a sabedoria de Deus você não adquire na faculdade. Faculdade você adquire conhecimento. A sabedoria faz você pegar o conhecimento e aplicar ele da forma certa.
E quem tem falta de sabedoria, peça e Deus dá liberalmente. Agora peça, confessa sem duvidar. Quando recebemos a Deus, recebemos da sua sabedoria, recebemos da sua força. Então os problemas, eles começam a ser minimizados, porque você consegue olhar a solução maior do que o problema. Sabe que quando a graça de Deus ela está em operação, haverá uma força divina envolvida, facilitando as coisas. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, eu estou dizendo que se você reconhece a graça de Deus em operação, haverão facilidades divinas envolvidas em tudo que você fizer, trazendo alívio e dando escapes. Quando eu olho para a vida de Paulo, isso fica muito claro. Paulo orou pedindo livramento de situações, e a palavra do Senhor para ele: Paulo, a minha graça te basta. Sabe que a graça é a habilidade para você fazer o que não sabe, lidar com o que não consegue, e força para você suportar pressões que você não suportaria. Esta é a graça. Paulo, a minha graça te basta. Márcio, a minha graça te basta. Clau, a minha graça te basta. Iracema, minha graça te basta. É isso, não importa qual é o tamanho do problema, importa que a graça de Deus é suficiente para você suportar, lidar, prevalecer e vencer qualquer situação. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com Ele. O Senhor diz: é a minha graça que te basta. Não tem nada a ver com Paulo, era a graça de Deus operando nele. Não tem nada a ver conosco, é Ele em nós. Sabe, é essa graça que nos capacita a fazer dos problemas degraus que nos farão subir de nível. Às vezes, algumas situações, algumas oposições que você vê como um grande problema intransponível, aquilo é apenas uma possibilidade de você subir de nível, se tornar mais forte, mais ousado, mais intrépido. Sabe, isso é prosperidade. É o Senhor te capacitando a tirar proveito, sabe, tirar algum proveito até mesmo das situações mais adversas. Só Deus pode fazer isso. Enquanto alguns estão sucumbindo na adversidade, aqueles que consideraram a graça de Deus em operação, esses estão vivendo debaixo de uma condição espiritual de prosperidade, eles conseguem tirar proveito até das adversidades. Sabe, prosperidade não significa não ter que passar pelo vale, não. Significa estar com Ele no vale. Sabe, quando eu olho para o salmista em Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Está dizendo o quê? Que haverão vales? É muito possível. Haverão outro perrengue para você lidar? Haverão sim. Agora entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. O salmista disse: ainda que eu passe, eu não passarei com medo, porque Tu estás comigo. Hoje nós poderíamos dizer: ainda que eu passe, eu não passarei com medo, porque Tu estás em mim. O maior habita em mim. Amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Sabe, prosperar não significa que não temos que passar pelo fogo, mas significa que passaremos por ele e ele não vai nos queimar. Aonde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. É um dos textos que eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério. Eu me lembro até a forma que eu estava orando. Num quarto que era um escritório na nossa casa, com um sofá-cama que a gente recebia pessoas, hospedava pessoas, e eu estava lá orando, e o Senhor me comissionando para o ministério. Um dos versículos, eles estão aqui atrás da minha Bíblia, é 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da vida. Está aqui, ó. Toda vez que eu pego a minha Bíblia, eu lembro do que Deus falou comigo. Eu não posso envergonhar o Deus que me chamou. Mas mesmo assim meu coração ficou temeroso, e eu me lembro do Senhor falando comigo, Isaías 43:2, e eu nem sabia o que estava escrito lá, mas fui lá ver do que se tratava, e sabe o que diz lá? Eu vou ler para você o 1 e o 2, diz assim, Isaías capítulo 43, verso 1 e 2, pode colocar para mim aí, pessoal da mídia. Diz assim: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor
que o criou. Sabe, queridos, isso salvaria a nossa vida. Se nós tivéssemos esse discernimento de ouvir mais o Deus que nos criou do que as vozes que há no mundo, nós seríamos livrados de muitos males. No mundo há muitas vozes, mas o Senhor disse: as minhas ovelhas, estas ouvem a minha voz. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou. Agora escute, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ei, você é meu. Olha o Senhor dizendo para você: ei, você é dele. Ah, meu, tem um livre-arbítrio. Tem não, você tinha antes de Cristo, agora você tem Cristo. Eu sou dono do meu nariz, não é não. Ou você entregou sua vida para Jesus, ou você continua sendo dono do seu nariz. Ou é uma coisa, ou é outra. Ah, mas meu livre-arbítrio. Não, crente tem Bíblia, tem instrução. Está comigo? Eu o chamei pelo nome, você é meu. Aí olha o texto que o Senhor me deu aquela vez: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. A mesma palavra que Deus falou comigo, eu libero ela sobre você nessa noite. Talvez você tenha ficado amedrontado com algumas situações. Eu declaro sobre você: se você atravessar rios, não estou falando de rios natural, eu estou falando de águas, de problemas que tentam fazer você submergir naquela situação, não vai te afogar, não vai te afogar, não vai te afogar. Oh, aleluia, aleluia. Nenhum mar de problema vai afogar você. Quem recebe isso? Nenhum fogo opressor vai fazer você sucumbir e ser queimado. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que antecedem a volta de Jesus, tempos de opressão, mas crente está guardado em Cristo. Você não tem que viver a opressão, você é a inspiração para quem está opresso. O único fogo que vai nos tocar é o fogo do Espírito. Oh, aleluia. Salmo 91, verso 7. Você acha que eu estou falando o quê? Para animar você? Você me conhece, sabe que eu não sou assim não. Salmo 91, verso 7 diz o seguinte: diz: 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não será abalado. Não está falando de pessoas caindo, está falando de situações que vão tentar fazer você cair. E a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Agora entenda, tudo pode estar ruindo ao seu redor, você permanecerá de pé. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Você está cravado na rocha, você está plantado junto a ribeiros de águas. As suas folhas não irão murchar, suas folhas não irão cair. Ei, suas folhas não irão murchar, elas não irão cair. Você vai dar frutos, dará na estação certa, e tudo o que você fizer irá prosperar. Oh, aleluia, diga: eu recebo. Oh, aleluia. Já que estamos falando de Salmo 91, quero ler outros 2 textos desse Salmo para você. Verso 14, 3 textos, 14, 15 e 16. Pode projetar para mim aí. Salmo 91, verso 14 ao 16. Diz assim: o Senhor diz. Gente, quando o Senhor fala, é bom escutar. Se o Senhor está falando, para tudo e escuta. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Quem ama o Senhor aqui? Ei, livrarei aquele que me ama. Quem ama o Senhor aqui? Tem livramento para você. Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Ei, você confia no Senhor? Quem confia não se abala. O crente de domingo deve ser o mesmo crente de segunda. Não adianta você vir no domingo aqui e levantar suas mãos, dar uma rajada de língua estranha e dizer: eu recebo, e na segunda devolve. Não, não. Ei, sede firmes e constantes. Que o Senhor nos encontre estáveis na fé.
Aí diz o seguinte: quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele. Aonde, gente? Isso não é um evangelho de conto de fadas. Vai ter dificuldade? Vai ter sim, mas também tem Deus no meio delas. E aí continua dizendo: eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Sabe, queridos, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Ou seja, Deus não promove nenhum mal, não é isso. Mas o seu favor em nossas vidas é capaz de fazer com que até coisas ruins nos favoreçam. Da onde ele está tirando essas coisas? Da Bíblia, eu garanto para você. Vou citar um exemplo aqui, que eu li pela manhã o texto, não vou ler agora, porque eu quero que você assista a mensagem, só por isso. Mas José, ele foi colocado num buraco, e depois ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Talvez nada poderia ser pior do que isso. Imagina, ser traído por uma pessoa já é ruim, mas ser traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, o que poderia ser pior? Pastor, você não sabe meus traumas. Pastor, você não sabe as feridas do passado. Nada poderia ser melhor do que ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. E se ele teve êxito, você também terá. Enquanto você levanta a sua cabeça e anda segundo os princípios da palavra, Deus te cura no processo. Não é negar o problema, é Deus te curar em meio ao problema, na sua caminhada. Agora, entenda, nada poderia ser pior do que isso. Pensa num cenário ruim, colocado num buraco, vendido pelos seus irmãos. Mas, se isso não acontecesse, provavelmente ele não se tornaria o homem mais influente do Egito depois de Faraó. Está entendendo aonde Deus entra em cena? Deus muda situações, Deus muda cenários. Como eu falei pela manhã, José não tinha nenhuma influência natural como escravo, ele não tinha nenhuma influência para se tornar governador do Egito, não havia nenhuma pessoa influente que pudesse indicá-lo, mas ele tinha uma conexão com a pessoa mais influente do céu. E inclusive foi essa posição que deu a ele condições de abençoar seus irmãos, aqueles que o venderam no passado. Sabe o que ele fez? Venceu o mal com o bem. Ele tinha todos os argumentos para se cobrar, se vingar dos seus irmãos, mas o Deus que ele servia não o permitia ser vingativo. Eu ainda vou me vingar. Ou você tem Deus, ou você anda em vingança, ou uma coisa ou outra. Agora, entenda, muitas vezes, queridos, nós não sabemos o que fazer. Eu não falo para você como se eu tivesse todas as respostas, não tenho. Muitas vezes, de fato, não sabemos o que fazer. E muitas vezes também achamos que a solução para os problemas da nossa vida é apenas a provisão financeira. Se eu tiver uma conta bem recheada, eu estou resolvido. A Bíblia fala de um homem que armazenou em celeiros, construiu maiores, guardou para viver uma vida regalada. E o Senhor disse: ei, você é louco. O chamou de louco, porque ele estava olhando para coisas naturais. Agora, quando nós olhamos para a vida de Salomão, o homem mais rico citado na Bíblia, nós descobrimos o quê? Que ele reconheceu diante de Deus que ele não sabia o que fazer. Sabe, queridos, existem pessoas com o coração tão endurecido que se tornam, não se deixam ser ensinadas pelo Senhor. Mas Salomão não, ele reconheceu diante de Deus, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como fazer. E então o Senhor lhe deu sabedoria, que o fez prosperar em tudo. Agora tudo começou quando ele reconheceu. Sabe, eu gosto de conversar com todo mundo, mas tem um tipo de pessoas que eu não gosto de conversar. Não gosto, meu pastor, não gosto. Aquela pessoa que você vai falar e a pessoa diz: eu sei. Eu sei. Rapaz, você sabe por que está vivendo nesse charco de lodo? Não adianta saber, você sabe o tanto que você pratica. Pessoas que se escondem atrás do eu sei, elas não têm um coração ensinável. Quem não tem um coração ensinável não sobe de nível.
Deus está nos chamando para um outro nível aqui nessa noite. Escute o que eu estou dizendo para você. Deus está requerendo de nós subir de nível. É tempo da gente sair da meninice espiritual, porque meninos espiritual são levados para cá e para lá, como as ondas do mar. Deus quer estabelecer você sobre uma rocha firme, que é Jesus Cristo, sobre a sua palavra, te tornar inabalável nele. Agora esse homem reconheceu que ele não sabia como lidar com aquilo, não sabia como fazer, e então o seu reconhecimento deu a Deus a liberdade de depositar nele aquilo que ele precisava. Ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria, mas desta sabedoria o fez prosperar, e essa prosperidade o tornou o homem mais rico do mundo. Sabe, a sua prosperidade começa no reconhecimento de que existem coisas que você ainda precisa aprender. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Sabe, queridos, o diabo ele sempre vai querer nos impedir, sabe, da operação da graça de Deus em nossas vidas. O diabo conhece a graça mais do que muitos crentes. A graça está disponibilizada para os crentes, mas eu digo para você que o diabo conhece tanto a graça, que ele trabalha ferozmente para nos privar da graça, e alguns crentes caíram da graça. Sabe por que eu digo isso? Que o diabo sempre vai querer nos impedir a operação da graça em nossas vidas, simplesmente porque a graça é o próprio favor de Deus agindo para nos fazer prosperar, para nos fazer ter êxito, para nos conduzir em vitória em todas as áreas da nossa vida. Escute, é desejo de Deus te conduzir em triunfo. Deus deseja isso. É desejo de Deus que você seja um sucesso em tudo que você fizer. Queridos, entenda, nós temos filhos, e a nossa alegria é ver nossos filhos bem. Imagina Deus. Quando você prospera, Deus celebra. Quando você anda em saúde, Deus se alegra. Quando as coisas dão certo, Deus está dando uma dancinha no céu. Não está escrito na Bíblia não, né? Só eu estou aqui ilustrando para você que o seu pai se alegra com o seu sucesso. Sabe por quê? Porque uma vida bem sucedida na terra se torna o melhor marketing da pregação do evangelho. As pessoas lerão a Bíblia através da sua vida. Elas verão, eu quero isso para mim. Ei, eu quero viver isso. Aí você, ei, venha e veja. Sabe, eu creio mesmo num tempo de dupla honra vindo sobre algumas pessoas que têm sido envergonhadas pelo diabo. Eu sei que tem pessoas aqui que foram envergonhadas pelo diabo. Eu sei que tem pessoas aqui que o diabo tragou família, tragou finanças, tragou saúde, te envergonhou. Esse crente aí, esse crente está vivendo na pindaíba. Escute, está chegando um tempo de dupla honra sobre a sua vida. Ei, você está no culto certo. Há uma unção disponível nessa noite para te tirar de uma posição e colocar em outra. A partir daquilo que você está ouvindo e praticando, você será redirecionado para uma posição de dupla honra. E digo mais, há pessoas aqui que sofreram em determinadas áreas, e Deus vai usar você justamente nessa área para resgatar outros, porque você terá pedigree para falar, funcionou na minha vida, vai funcionar na sua. Você vai unir a Bíblia com suas experiências. Quem recebe isso? Isaías 61, versículo 6 e 7, por favor. Diz assim: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Ah, pastor, eu não sou ministro, não, nunca peguei no microfone. Pegue na Bíblia, você vai se tornar um ministro falando de Jesus para outro. Não se assuste, Cleice. Não estou maquiando nada, minha igreja me conhece, eu sou assim mesmo. Cleice é a esposa do diretor executivo do Ministério Verbo da Vida. Meu Deus, está tudo bem. É o mesmo pastor Silvio de outros cultos. Não tem máscara, porque tem líder aqui. Está comigo? Escute o que eu vou dizer para você. Deus está nos chamando para um outro nível. Eu percebo uma unção que vai nos deixar mais responsáveis com aquilo que temos recebido nesse lugar.
Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Quem é ministro do Senhor aqui? Ah, não sou pastor. É sim, vai ministrar seus filhos, sua esposa, seus colegas de trabalho. Tem gente esperando o microfone e está se escondendo de falar com seus colegas de trabalho. Nunca vai chegar o microfone para você falar em público se você não fala de Jesus para quem senta do seu lado no seu trabalho. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão. Quem celebra isso? E se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Desfrutarão de uma porção dupla de honra. Ei, em vez de desonra e vergonha, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Você será usado nas áreas que você foi envergonhado. Receba isso em nome de Jesus. Se seu casamento teve um bagaço, Deus vai usar o seu casamento restaurado para restaurar outros casamentos. Se você quebrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você está recebendo a sabedoria de Deus nessa noite para ajustar a sua vida e ser uma referência de alguém de sucesso. Ninguém tem mais pedigree para falar com um dependente químico como alguém que foi liberto da dependência química. Ninguém tem mais autoridade para falar sobre casamento do que alguém que teve seu casamento restaurado. Ei, não acabou, não é o fim, não é o fim. Ah, meu casamento é um bagaço. Estava, começa hoje um tempo de restauração na sua vida. Há um ambiente profético nesse culto, não sei se você está percebendo. Desfrutarão de uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra. Em sua terra. Não é no céu, é na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E aqui está dizendo: terão prosperidade em dobro na sua terra, e alegria sem fim, e alegria sem fim. Sabe, não importa como foi o seu passado. O que importa é que esse texto é o retrato do seu presente e do seu futuro. E se você estiver com a sua vida rendida ao senhorio de Cristo, isso é para você. Agora, deixa eu trazer você para o equilíbrio aqui. Se esse é o retrato do seu futuro, falando de dupla honra, de alegria sem fim, de você desfrutar das riquezas das nações, escute. Esse é o retrato do seu presente e do seu futuro. Agora, não comprometa o seu futuro por causa de uma aventura no presente. Minutos de alegria podem roubar uma vida inteira de sucesso. Uma falsa alegria por causa de uma escolha errada pode comprometer o seu futuro. Sabe, Davi, ele comprometeu o sucesso da sua família, sabe por quê? Porque ele deu vazão a pensamentos pecaminosos, vendo o que não devia. Pensamento não vem do nada. Pensamento chega quando portas são abertas. Davi viu o que não devia ter visto. O problema todo, você não é, entenda, você tem olhos para ver, ok. Agora você tem sabedoria para não olhar de novo o que não precisa. Está comigo? Então não comprometa o futuro glorioso que Deus tem para você com prazeres momentâneos. Entenda uma coisa, queridos: pecado e carnalidade não combina com sucesso e prosperidade. Não combina. Todos querem sucesso e prosperidade, mas pecado e carnalidade não combina. Pecado tem um preço altíssimo e impagável. Sabe, alguém já disse isso. O pecado vai te levar além do que você pode ir e vai custar mais caro do que você pode pagar. Rapaz, isso é muito sério. Sabe, a razão pelas quais as pessoas caem é porque contam demais com a sua capacidade de vencer os impulsos da carne. Não, eu me garanto. Garante nada. É melhor você ter esse senso de que você não consegue do que você achar que consegue e escorregar.
Pessoas caem porque confiam demais na sua capacidade de perceber os limites. A Bíblia diz: foge da aparência do mal. Crente não viaja sozinho com a sua namorada. Ah, pastor, a gente é crente. Davi também era. Alguém pode dar um glória a Deus para mim, para achar que você está recebendo? Sabe, tem um negócio que a gente precisa tratar isso no meio da igreja. Jesus vai buscar uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Ou você é crente ou você não é, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu não fiz nada. Não importa se fez ou não fez. Deu margem para conversa maldosa a seu respeito. Fez alguém pecar te julgando. Tá tudo bem? Eu acho é pouco. Entenda uma coisa, estamos falando de graça aqui. Mas a graça não é um aval para pecar e pedir perdão. Graça é o poder de Deus que te capacita a dizer não para o pecado. Graça é o entendimento de que você não pode comprometer a presença de Deus que habita em você por causa de uma aventura momentânea. Sabe, queridos, José, ele prosperou e ele venceu, sabe por quê? Porque ele disse não ao pecado. Eu falei isso hoje de manhã. Diante do assédio da esposa de Potifar, ele fugiu, porque a Bíblia diz: foge da aparência do mal. O diabo você enfrenta, a aparência do mal você foge. Ele só conseguiu dizer não ao pecado, sabe por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus. Ele estava em tanta comunhão com Deus que teve discernimento de interpretar os sonhos de Faraó. Eu duvido alguém que esteja em comunhão que escorregue no pecado. Se escorregou é porque teve um lapso. A sua comunhão foi fragilizada. A sua conexão com Deus está tendo interferência. Então escorrega. E você não vai escorregar. Deus está te chamando para um outro nível nessa noite. Melhor conselho. Ei, vamos ficar de pé para a gente achar que está acabando o culto. Escute. O melhor conselho que eu poderia te dar nessa noite é: consagre a sua vida ao Senhor. Pastor, eu quero me aconselhar contigo. Top, marca e vamos conversar, bater papo. Um dia eu pago o café, outro dia você paga e está tudo bem. Eu falo que tem um tanto de gente que sai comigo tomar café, né? O que eu quero dizer com isso, queridos? Melhor conselho que eu podia te dar nessa noite: consagre a sua vida ao Senhor. Consagrar-se fala separar-se para receber instruções divinas. Separar-se para receber comandos divinos. E é por isso que Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Sabe, o fazer de Deus depende da sua entrega. Deus quer fazer, mas você tem que entregar a sua vida, os seus sonhos, seus projetos, seus anseios, seus desejos. Entregue isso nas mãos do Senhor. Sabe, talvez para alguns aqui o problema nem seja necessariamente o pecado. Eu falei aqui sobre o pecado, mas talvez para alguns nem seja esse o maior problema. O maior problema talvez para alguns seja a autossuficiência. Está firmado no seu próprio entendimento. E eu quero ler com vocês um texto que eu citei antes de Provérbios capítulo 3, apenas escute, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. É todo, não é em parte, é todo o coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que você fizer, e Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Escute, não seja tão autossuficiente a ponto de desconsiderar os comandos de Deus, as orientações de Deus, os conselhos de Deus. Talvez alguns aqui estejam até se sentindo cansados e sem força. Pastor, eu vim nesse culto, eu estava tão cansado, tão sem força, e só ouvi correção. Eu quero uma palavra. Calma, vou te dar uma palavra agora, só para você sair daqui dizendo: eu recebi.
Eu quero declarar sobre a sua vida, nessa noite, o que está escrito em Isaías 40, verso 29, que diz: Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Se você tem andado dias cansativos, tem percebido que suas forças estão se esvaindo, você veio no culto certo. Ele te dá força nessa noite, Ele te levanta nessa noite. Escute o que eu estou dizendo pelo Espírito aqui. O Senhor te fortalece nessa noite. Ei, Ele dá vigor aos fracos, Ele dá força aos cansados. Receba do vigor do Senhor nessa noite, receba da força do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Sabe que eu e você precisamos aprender a responder bem diante das dificuldades, responder bem diante das aflições. O que é responder bem, pastor? Você responde o problema com a palavra. Isso é responder bem. Quando o problema se apresenta, o que você vai dizer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso é responder bem. O que é responder mal? É murmurar, é questionar. Às vezes questionar o próprio Deus. Por que isso se Deus existe? Errado. Responda bem. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu quero concluir com Isaías capítulo 30, versículo 15. É o Senhor dizendo, e Ele diz o seguinte: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. E conclui dizendo: na tranquilidade e na confiança está a sua força. Sua força não está em espernear, está em descansar nele. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você esperneia, Deus fica só assistindo. Escute o que eu vou dizer para você: pare de espernear, se posicione e veja os livramentos do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar nesse lugar, nesse ambiente do Espírito, aonde instruções tão poderosas da Tua Palavra vieram ao nosso coração. E nós não queremos rejeitar a Tua Palavra, não queremos rejeitar os Teus conselhos, queremos acolhê-los com mansidão em nosso coração, porque sabemos que eles são vida para nós. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos projetos, a nossa família, o nosso trabalho, a empresa, tudo nós consagramos ao Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor nos aconselhe, nos inspire, nos dê os direcionamentos certos e que haja sensibilidade em nossos ouvidos espirituais para discernir a Tua voz. Eu declaro sobre o Teu povo nessa noite, Pai, um tempo de dupla honra sobre o Teu povo. Teu povo não será mais envergonhado. Eu declaro um tempo de restauração, restauração de finanças, restauração de saúde, restauração de casamentos, restauração de projetos, restauração de chamados ministeriais. Eu libero esta palavra sobre teu povo não será mais envergonhado, mas um tempo de dupla honra se estabelece sobre o teu povo nessa noite. Eu declaro que hoje um marco é colocado e algo novo começa a partir de hoje, porque eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Ei, abrirei caminhos no deserto e colocarei rios em terra seca. Ei, o Senhor redireciona a vida de algumas pessoas aqui. Eu percebo no meu espírito um redirecionamento divino para a vida de algumas pessoas aqui. Nunca mais você ficará rodeando como alguém que está sem rumo, mas andará altaneiramente, guiado pelo Espírito de Deus. E prosperará em tudo que você empreender. Eu oro por ideias divinas chegando ao teu povo. Eu oro, Pai, para que teu povo tenha sonhos proféticos. Eu oro, Pai, para que o teu povo receba instruções claras da parte do Senhor, que eles possam remir o tempo, dando mais qualidade ao tempo que eles têm, sendo mais efetivos, que eles possam ver as coisas pela perspectiva divina, e que a dificuldade que possa se apresentar, seja aqui como degrau, Pai, para que eles possam subir de nível, porque o Senhor estará com eles em meio às dificuldades. Eu abençoo o teu povo nessa noite, Pai, e declaro eles entrando nesse novo de Deus a partir de hoje, em o nome de Jesus. Permaneça de olhos fechados. Eu quero todos de olhos fechados aqui, todos. Talvez você entrou neste lugar sem esperança, desacreditado em você mesmo.
Talvez você entrou nesse lugar como talvez uma última tentativa, diante de tantos fracassos, diante de tantas situações que não foram possíveis de serem resolvidas. Talvez você decidiu buscar como talvez a última opção. E eu digo para você que você veio no lugar certo, porque o Senhor está aqui para te socorrer. Ele é um socorro bem presente em dias de angústia. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, que os pesos têm sido algo tão insuportável de ser carregado, que você não aguenta mais. Talvez está a ponto de entregar os pontos mesmo. Talvez pensamentos suicidas tenham tomado conta da sua mente e do seu coração. Mas você veio aqui nessa noite, e o Senhor está olhando para você, e a intenção de Deus é tirar você dessa condição. Deus está interessado na sua vida. Você veio no culto certo para ouvir de Deus aquilo que você precisa ouvir. Tem chance para você. Deus não desistiu de você, independente daquilo que você tenha passado. Deus não desistiu de você. Permaneça de olhos fechados, todos, para que ninguém fique constrangido aqui. Talvez você tenha vivido dias tão sobrecarregados, como eu falei antes, dias insuportáveis, pois o próprio Jesus disse: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. Esse é o desejo do Senhor nessa noite: tirar os pesos, aliviar os fardos e dar descanso para a sua alma e para o seu coração. Porque o próprio Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. E isso explica o porquê talvez você tenha tentado tanto, mas não tenha tido resultado. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E se você está aqui nessa noite e quer ter uma vida transformada, você precisa entregar o comando da sua vida nas mãos daquele que pode fazer melhor do que você, na mão daquele que está pronto para te socorrer, na mão daquele que sabe te conduzir em paz e em segurança. Houve um momento na história onde os discípulos estavam sucumbindo em meio à tempestade, mas quando Jesus entra naquele barco, calmaria se estabelece. E talvez a sua vida seja um retrato desse barco quase indo a pique, e Jesus está dizendo: deixa eu entrar na sua vida e eu vou estabelecer a paz. Eu vou estabelecer a paz na sua vida, eu vou estabelecer serenidade na sua vida. É isso que Jesus quer nessa noite. E tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa conduzir daqui para frente os seus passos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Ele só faz se você entrega, confia e Ele faz. E se você é essa pessoa que entende que precisa entregar as suas vidas nas mãos daquele que tudo pode, então este é seu momento. Tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos, para que eu possa orar com você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vejo várias mãos levantadas. Várias. Se há mais, pode levantar. Se o seu coração está acelerado, você não sabe se é com você, eu digo: é claro que é com você. O Senhor quer resgatar você dessa condição e te dar uma nova vida, uma vida plena e abundante. Ele quer cuidar de você, da sua casa, da sua família, e tudo que você precisa fazer é render a sua vida a Ele, e então Ele vai mudar a sua história. Se há mais alguém, levante sua mão. Esse é seu momento. Não deixe a vergonha roubar aquilo que Deus quer te dar. Você que levantou sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Venha para cá, venha aqui para frente. Venha para cá, levantou a mão, venha para cá, me permita orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma, é isso. Pode vir, atravessa o corredor, venha para cá. Não deixa a vergonha te sabotar. Oh, aleluia. Pode vir, nós vamos esperar você. Se alguém na galeria, pode vir também. Você que está em cima, você percebeu: ei, eu preciso disso que ele está falando, eu vou esperar você. Agora, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar mais tempo. Esta é a noite que Deus reservou para você, e tudo que você precisa fazer é correr para cá. Deus está te dando uma chance hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem pessoas vindo, isso, deixa vir. Tem pessoas descendo da galeria, deixa vir. É o melhor momento do culto, esse é o melhor momento do culto. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Nada é em vão, nada é por acaso. Deus está mudando a história de pessoas aqui. Oh, aleluia. Eu sei, porque sei que ainda tem mais pessoas aí no meio que estão pensando: será que é comigo? Se você precisava ouvir de novo, eu digo: é claro que é com você. Não resista ao Espírito Santo, você se tornará indesculpável, porque Deus está te dando uma chance hoje. Oh, aleluia. Ainda dá tempo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim, vocês que vieram à frente, olhem aqui para mim. Sabe, naturalmente parece que nada está acontecendo, mas espiritualmente tudo está acontecendo. Vocês vieram no culto certo, para receber de Deus as respostas que vocês precisam. Deus não trabalha de forma aleatória, Deus ele trabalha intencionalmente. Deus atraiu vocês, Deus atraiu vocês com laços de amor para um lugar, para um ambiente aonde hoje começa a transformação da vida de vocês. E eu queria que vocês que vieram à frente curvassem a cabeça e repetissem uma oração comigo bem simples. Toda a igreja vai repetir a mesma oração, se identificando com vocês. Mas vocês que vieram à frente em alto e bom tom, eu queria que vocês repetissem comigo, e a igreja pode estender as mãos para cá, por favor. Repita comigo, eu digo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que sem Você eu nada posso fazer. Portanto eu decido entregar a minha vida totalmente em Tuas mãos, e a partir de hoje eu Te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, pela vida desses meus irmãos que hoje se posicionaram. Eu declaro, Pai, que as coisas velhas ficam para trás. Eu quebro, Pai, todas as amarras com o passado e declaro eles conectados ao Teu coração nessa noite. Eles entrando em novidades de vida, desfrutando de todo o bom propósito que o Senhor tem para a vida deles. Eu Te dou graças porque o nome deles está escrito no livro da vida, e eles viverão a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nunca mais o diabo irá enganá-los, nunca mais eles andarão em derrota e fracasso. A partir de hoje eles viverão a vida plena e abundante que o Senhor tem para eles, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, olhem para mim aqui, por favor, vocês que vieram à frente. Sabe, algo muito glorioso aconteceu hoje. Eu queria que vocês me ouvissem aqui, ó. Escute. Hoje vocês têm a certeza de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. No hall da lista de membros do céu está o nome de vocês. Mas enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, Deus deu a vocês uma família que quer amar e cuidar de vocês. E essa família está aqui. E eu queria que vocês, ainda que seja um pouco constrangedor, eu sei, mas eu queria que vocês virassem para trás e conhecessem a família de vocês. Virem para trás, por favor. Eu quero concluir com o texto que eu comecei. Aquilo que João declarou que era a vontade de Deus para Gaio, eu declaro sobre a sua vida. Amado, eu desejo que você prospere. Eu desejo que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Se houverem doenças no seu corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus, e declaro você curado da cabeça à planta dos pés. Eu declaro emoções equilibradas, saúde mental, e você sendo cada vez mais cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.